Então isso foi o que eles fizeram, matar uma juventude, matar as lideranças, né? As lideranças sindicais, operárias, os grandes nomes que o país teve, né? E hoje nós não temos, nós estamos acéfalos de líderes, né? O papai, o nome dele é José Gomes Pimenta, e depois incorporou o nome, o apelido de Dazinho aqui de Nova Lima, né? Que nem eu, e acho que nem ele sabe por que apareceu esse apelido, né? E aí virou José Dazinho Gomes Pimenta, né? Ele nasceu em 22/8/22, né? E veio para Nova Lima, porém antes ele foi jornaleiro. Ele, na realidade, nasceu em Virginópolis, no leste mineiro. E uma roça, né? Um lugar que não tinha nada. E veio tentar a sorte, uma vida melhor, né? Aí foi ser jornaleiro em Belo Horizonte, depois ele foi para Santos e trabalhou como estivador. E ficou por lá um tempo, um trabalho muito pesado, e veio para Nova Lima, porque o irmão dele já trabalhava aqui na mina do Morro Velho, né? E conseguiu, apesar dele não ter a idade suficiente, com uns jeitinhos, né, do brasileiro, e ele entrou para a mina do Morro Velho. E por lá ficou 30 anos. Ele se aposentou com 30 anos dentro da mina do Morro Velho. E teve todas as coisas que a mina deu. E a mais importante dela foi uma silicose. Ele entrou para Morro Velho antes dos 18 anos. Na realidade, ele entrou inicialmente para ficar na área externa da boca da mina. E depois entrou para o fundo da mina, e ele fazia o trabalho mais pesado, né? Que era carregar os carrinhos de minério para vir para a bateia, né? Para vir para limpar e ter o ouro, né? Então, esse foi o trabalho dele dentro da mina do Morro Velho. E mesmo, nós não chegamos a essa parte, mesmo já como deputado, né? Ele saía da Assembleia Legislativa, trocava de roupa, ia para a mina do Morro Velho e ser mineiro. Ele nunca quis sair do fundo da mina, né? O trabalho era um trabalho muito, muito desgastante. Primeiro que é no subsolo. E hoje tem equipamentos de segurança, tem uma série de segurança. E não tinha nada, né? Era muito perseguido logo, não no início, né? O início ele tocava porque ele nunca esperava, ele nunca veio aqui para ser político, nada disso, né? Esse sofrimento, o sofrimento dos mineiros, o fez crescer e criar uma luta para a melhoria desse povo, né? Sendo que a raiz dele era muito pobre. E ele veio para uma vida melhor. Tinha uma vida melhor porque tinha um emprego. Mas o sofrimento era tão ou quanto maior que no interior, batendo enxada, né? De sol a sol. E muita perseguição, né? A mina, naquela época, era dos ingleses. E eles viviam nas solas dos ingleses. Ele, antes um pouco de ser deputado, ele foi presidente do Sindicato dos Mineiros. Primeiro foi o Zé Alexandre e logo depois o papai, e que ficou o período até ser eleito deputado. Ele foi eleito deputado em 1962, em 63, e em 64 veio a derrocada, né, da tão afamada ditadura militar, né? Foi um golpe, né, que deram e que fez muito mal a esse país, né, a todos nós. E temos até hoje resquício disso. A ditadura, na realidade, o golpe foi exatamente para criar esse ambiente que nós estamos vivendo hoje. Depois de 60 anos,
nós ainda conseguimos ouvir a palavra golpe. Então isso foi o que eles fizeram, matar uma juventude, matar as lideranças, né? As lideranças sindicais, operárias, os grandes nomes que o país teve. Né? E hoje nós não temos, nós estamos acéfalos de líderes, né? Então foi isso que a Revolução de 1964 fez e está cumprindo o objetivo dela. Matar lideranças, né? Matar história. Foi deputado estadual, né? E foi o primeiro deputado negro de Minas Gerais. E cumpriu o mandato por 1 ano e pouquinho, porque ele foi cassado em 9 de abril. Quando estourou a Revolução, eles foram na Assembleia Legislativa, que até então era na Rua Rio de Janeiro, ao lado da Igreja São José, para prendê-lo. E ele estava em plenário e usou o direito dele, como parlamentar, de exigir o auto da apreensão e no afã que os militares, né, a polícia queria pegá-lo, esqueceram esse auto, né, para prendê-lo e foram buscar, porque não tinha jeito de prendê-lo sem isso. Com isso, se mobilizaram e ele fugiu, pulando o muro da Assembleia e foi para a casa de uns padres, lá na Serra, né? Por onde ficou escondido um tempo. E um dos maiores algozes dele na polícia era o Davi Azam, que era o chefe da Polícia Civil e do DOPS. E as caças ao papai eram feitas por ele. E um belo dia eles foram prender os padres. Por azar, o papai estava molhando o jardim e tinha que acontecer, abriu o portão. E eles pularam e gritaram, Rodazinho! E pum, pronto. E foi 1 ano de muita tristeza, porque nós não sabíamos onde estava meu pai. Andavam com ele, enfim. E aí fomos descobri-lo depois de muito tempo, com a ajuda de vários amigos, vários advogados, ligados a esses operários, a esses caras que estavam sofrendo, né? Como o Odilon Gonçalves, Obregon Gonçalves. E achamos o papai no DOPS. Ele já estava há algum tempo preso. E ali no DOPS, na Avenida Afonso Pena, a prisão é embaixo, é um subsolo, onde eles ficavam de cueca e com a água até quase no peito, e tentando matá-los, né? E quando nós conseguimos ir vê-lo, quando ele subiu as escadas e chegou, e a gente cheio de sujeito armado, eu, minha mãe e o advogado, a gente não o reconheceu, dado o estado que ele estava, barbado, magro. E aí falaram que era nosso pai. Entramos para uma sala ao lado, fizemos a visita para ele, mas uma visita muito triste, muito doída, porque os caras, eu com a idade que tinha, muito novo, né? A minha mãe, que, coitada, era uma do lar e não entendia, não gostava de política, pelo sofrimento, né? Por ver papai, o que ele fazia, o que ele passava, né? Então, foi uma visita muito rápida, sabe? Mas pelo menos a gente passou a saber onde ele estava. E depois ele rodou novamente, tentaram matá-lo no Rio de Janeiro, para a Ilha das Cobras, não deu certo. Nós fomos muito ao Rio, fomos escorraçados da casa dos coronéis, né? Eu, minha mãe, a minha tia, que morava no Rio, irmã dele. Escorraçados, né? Porque a gente ia pedir clemência. Não tinha nada que amolecesse o coração desses caras. Terríveis, terríveis, terríveis.
Depois a coisa começou a melhorar, eles começaram a soltá-lo, mas para fazer terror. Soltava, ele vinha para Nova Lima, a polícia vinha, a gente morava na rua Santo Antônio, 188, ali do lado da igreja de Santo Antônio. Aí ele chegava e passou depois a ter a mala pronta. Ela chegava, ficava, a minha mãe já aprontava, porque sabia que daí a pouco ele estava voltando de novo, com aquele aparato todo e o levavam, né? Aí ele teve depois, num presídio um pouco mais tranquilo, que foi na penitenciária agrícola de Neves, né? E depois um pouco mais sofrido na ID4, em Juiz de Fora. E foi assim, até a soltura dele, depois de 2 anos e 8 meses. O meu pai foi preso como vermelho. Não deu muito certo, né? Porque a própria história dele contou que dele não tinha nada, ele era um socialista, né? A luta dele inicialmente foi toda pela liberdade, né? Pelo reconhecimento, por salários melhores, por dignidade, por humanidade, porque a mina de Morro Velho foi desumana até onde não pode mais. As pessoas que não viveram essa época não entendem. Eu, muito novo, tive essa consciência porque eu vi na pele, eu senti, né? Era de dar medo. A repressão, os ingleses tratavam os operários como lixo, né? Eles não tinham um mínimo de respeito por eles. Quando ele adoeceu por um acidente de cavalo, ele ficou tetraplégico, os médicos o condenaram não pela tetraplegia, porque a função dele não ia responder, ele ia ficar só acamado, e a função pulmonar dele era de menos de 30%. Então iria abreviar a vida dele. Mas com a fortaleza dele, né, como negro, como um homem mineiro mesmo, ele venceu tudo isso, né, e morreu por outras coisas, né? Pela tristeza da perda da minha mãe, que foi antes dele, que não tinha nada, né? Nova Lima, passar milhares de anos e o outro vai estar lá, né? É como a história, né? Ela não acaba, né? Porque a história é muito rica, ela é mais rica do que o próprio ouro.